Glória a Deus, que alegria podermos estar aqui mais uma vez. Semana passada estávamos em festa aqui, né? Comemorando aí os nossos 8 aninhos de Igreja Comunidade do Céu. Passamos aqui 3 dias aprendendo sobre o ofício do oleiro, sobre, que somos barros na mão do oleiro, que o oleiro é o Senhor e que nós somos os barros que Ele transforma em recipientes como vasos e esses demais recipientes que aqui estão. E aprendemos que todo esse trabalho que o oleiro faz, ele faz com um propósito, é um propósito de servir aos outros. Então que a Igreja Comunidade do Céu, ela realmente seja essa igreja atuante, essa igreja que sirva, amém? Que você, como recipiente do Senhor, você possa servir a todos à sua volta, em nome de Jesus, amém? Hoje eu queria que você abrisse, por favor, a palavra de Deus no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 5. Vou fazer a leitura do verso 17 ao verso 26. Lucas, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26, que fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Verso 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias, fala comigo, num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, ao telhado, na parte superior da casa, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Amém, queridos? Glória a Deus. Que hoje nós possamos continuar vendo prodígios, milagres, ações do céu, ações sobrenaturais neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar mais uma vez com você, por favor. Espírito Santo, nessa noite, Deus, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Deus querido, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, nos instruir acerca da Tua palavra, ó Deus, de todos os ensinamentos e revelações, ó Deus, contidas nesse texto. Pai, fale aos nossos corações, que nós saiamos daqui, Deus querido, ó Deus, direcionados,
a vivermos uma vida melhor, mais próximos do Senhor, Deus, vivendo o teu querer e o teu propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje, essa semana, na verdade, eu comecei a ler um livro, e esse livro ele me inspirou a falar um pouco sobre esse tema, sobre a cura de um cego paralítico em Cafarnaum, e especificamente que pessoas precisam de pessoas. Fala comigo, pessoas precisam de pessoas. Eu queria que você olhasse aí para o lado, ou para trás, ou para frente, onde tivesse uma pessoa, e você não vai falar nada para ela, mas eu quero que você entenda, você precisa dela, e ela precisa de você. Pessoas precisam de pessoas. Aqui nesse texto especificamente nós vemos ilustrado ou fundamentar isso que estou falando. Nós vemos aqui uma história, que é a história desse paralítico ali em Cafarnaum, né? Eu quero que você imagine o cenário, né? Nós temos aqui uma grande cena, uma cena de agitação. Jesus havia chegado, havia retornado para Cafarnaum. Alguns historiadores dizem que ele morava em Cafarnaum, então Jesus estava em casa e ali ele estava ensinando as pessoas. E havia uma grande multidão, porque onde Jesus estava naquela época, havia grande multidão. E ali havia grande multidão naquele lugar, muitas pessoas, a casa estava cheia, né? A multidão, eles ali se acotovelavam para receberem curas, para realmente receberem um milagre, ou para estarem, ouvirem ou verem Jesus, que naquele momento estava no exercício do seu ministério aqui na terra. E nessa condição, Jesus estava ali no centro, envolto por toda essa multidão, ensinando e realizando milagres sobrenaturais. E dentro desse contexto, nós observamos esse homem, este cego, este paralítico, glória a Deus. O texto nos informa que ele estava, a vida dele era sobre uma maca, sobre uma cama. Esse homem, ele tinha uma necessidade muito grande, queridos. Deixa eu ler o que eu escrevi aqui. Essa história é a história de um homem que precisava desesperadamente de cura e de perdão, mas que por si só, jamais ele conseguiria chegar até Jesus. Para que esse homem chegasse até Jesus, ele precisou de quê, queridos? Fala comigo. De pessoas. Porque pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Nós vivemos um tempo em que as redes sociais, a mídia, a tecnologia, ela tende a tirar essa relação interpessoal. Ela tende a esfriar relacionamentos. Se você olhar no retrovisor da vida, há alguns anos atrás, né, eu estava me lembrando que hoje tem o aniversário de um amigo, eu mandei uma mensagem de WhatsApp para ele. Mas algum tempo atrás, nós enviávamos cartas, né, e manuscritas, ou nós nos dirigíamos até a casa das pessoas e os cumprimentávamos ali, dávamos um caloroso abraço por conta do aniversário, né? Estou falando porque hoje eu mandei essa mensagem de aniversário. Mas hoje em dia, queridos, a tecnologia nos afasta, sabe? Tem pessoas aqui que têm milhares de seguidores, mas nenhum amigo. Tem milhares de seguidores ou milhões de seguidores, dependendo, né? Mas não tem. Sabe, dá para contar numa mão a quantidade de amigos que essa pessoa tem. Então, dentro desse contexto, eu quero trazer essa palavra para nós, igreja. Para nós estarmos atentos à era em que vivemos. Sabe? Nós realmente estamos valorizando as pessoas. Valorizando as pessoas. Porque pessoas precisam de pessoas.
E há poder, irmãos, na unidade. Sabe, há poder na unidade, há poder nessa conexão. Há poder na conexão. Quando um marido e uma esposa, eles decidem viver uma vida conectados. Há poder, o lar é um outro ambiente. A casa, a criação de filhos, a administração de toda a ordem financeira e etc. Sabe, é diferente. Mas quando, queridos, existe um lar sem conexão, tudo se divide. E divididos, nós enfraquecemos. Amém? Então essa conexão humana, ela gera força. Ela nos faz alcançar muito mais, sabe? Muito mais. E esse é o ponto que eu quero tratar hoje. Pessoas precisam de pessoas. O paralítico, ele estava preso a uma maca. O paralítico, ele estava preso a uma cama. Com certeza, ele ouviu falar de Jesus. Com certeza, ele ouviu falar de um homem, sabe, que estava curando. Chegou a notícia de que outros paralíticos, ou cegos, ou até mortos, foram ressuscitados por Jesus. Eu imagino esse homem ali, porque a Bíblia está dizendo que ele era paralítico, ele não era surdo, ele não era louco, não tinha nenhum problema mental. Então ele com certeza ele ouviu, entendeu e desejou, e talvez comentou com alguém. Sabe, eu queria tanto me encontrar com Jesus, com certeza haveria possibilidade de que ele me curasse e mudasse a minha condição, e eu saísse dessa cama. E os seus amigos, né, esses 4 homens que são relatados lá em Marcos capítulo 2, fala que 4 homens decidiram pegar essa cama, pegar essa maca, sabe, realizar o sonho desse amigo. E quando eu estava pensando sobre esse texto, sobre essa história, imaginando aquela condição, a condição daquele homem preso a uma maca, eu comecei a pensar em nós, porque eu não estou aqui só para contar a história de alguém que viveu e foi curado lá há 2000 anos atrás. A palavra precisa trazer aplicação para nós hoje. Eu quero perguntar, o que muitas vezes tem prendido a nossa vida? Talvez tenham áreas da nossa vida, queridos, que estão paralisadas, como a vida desse paralítico. Quantas coisas esse homem era restrito aqui, não podia fazer porque ele estava paralítico em cima de uma cama. Quantas coisas, quantas possibilidades ele deixou de viver porque estava aleijado sobre uma cama, não tinha condição de sair dali. E eu trago a reflexão para nós, quantas coisas nós temos deixado de viver porque áreas da nossa vida estão paralisadas. Você consegue vislumbrar isso? Você consegue imaginar quantas coisas você poderia estar vivendo se essa área da sua vida estivesse fluindo? Se não estivesse preso, talvez no ressentimento, na falta de perdão? Que você reflita sobre o que tem te aprisionado. Eu estava pensando sobre o que me prende. Quais são as cadeias, as algemas, talvez mordaças, que nos impedem de vivermos plenamente o propósito de Deus para as nossas vidas? O que te prende? O que você não consegue fazer sozinho? Esse homem não conseguia, ele não conseguiria nunca ir até Jesus se ele não tivesse pedido ajuda. Ei, peça ajuda. Peça ajuda porque pessoas precisam de pessoas. Queridos, alguém um dia me tirou do ventre da minha mãe. Um médico, uma equipe, pessoas. Me tirou, eu precisei deles, minha mãe naquele momento precisou dos médicos, precisou de uma equipe para poder, sabe, fazer aquele parto. Nós precisamos de pessoas. Essa mesma mãe, há alguns anos atrás, em 2016,
foi sepultada, ela faleceu. E ela precisou de pessoas para descer ela naquela cova. Sabe? Não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer. Do nascer até o nosso último momento, nós precisamos de pessoas. Portanto, nós precisamos valorizar as pessoas que estão à nossa volta. Esse homem tinha 4 amigos, e esses 4 amigos o ajudaram, o conduziram até Jesus. Amém? Peça ajuda. Você não está conseguindo sair daí sozinho, cara. Ei, mulher, você não está conseguindo sair daí sozinha? Peça ajuda, grite por socorro. Alguém vai te ouvir. Alguém vai te ajudar. Alguém vai te conduzir até aquele que pode realizar um milagre. Esse homem, os 4 homens não poderiam curar aquele paralítico, mas eles poderiam levá-lo até alguém que podia. E eles fizeram isso. Sabe, talvez você olhe para as pessoas ao seu lado e fala, cara, essa pessoa não pode me ajudar. Realmente, talvez naturalmente falando, ele não possa, mas ele pode te conduzir a alguém que pode. Amém? Você está entendendo isso? Glória a Deus. O milagre aconteceu porque alguém precisou de pessoas. Alguém identificou o que precisava. Queridos, nós vivemos um tempo, eu não sei se isso é do ser humano, mas são pessoas orgulhosas, presunçosas, egoístas, que se isolam e sofrem por isso. Não pedem ajuda, não, sabe, por orgulho. Irmãos, eu falo uma coisa para você, como seu pastor, eu não tenho problema nenhum em pedir ajuda para ninguém. Amém? E olha que eu sou meio orgulhoso. Minha esposa está aqui, não deixa eu mentir sozinho. Às vezes uma doença, um negócio, para ir no médico, eu sou, né? Mas, meu irmão, quando o trem arrocha, eu ligo, contacto, sabe? Então que nós tenhamos esse entendimento. E esse milagre ele aconteceu porque alguém precisou de ajuda e essas pessoas estavam dispostas a ajudar. Essas pessoas, eles se esforçaram, sabe? Eles carregaram o fardo daquele homem naquele momento. Aí aqui entra o outro lado, sabe? Nós temos o lado do paralítico que precisava de ajuda e não tinha condição. Mas nós temos o outro lado aqui dos amigos que decidiram ajudar. Ei, você como amigo, você tem decidido ajudar as pessoas? Você tem ajudado pessoas? Você tem conduzido pessoas até Jesus? Esses homens decidiram ajudar. E muitas vezes nós, no nosso egoísmo, nos fechamos, querido, na nossa vida, sabe? E é aquele velho ditado, né? Inha, 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 cada um com o seu problema. Sabe, se vira, irmão. Nos isolamos. E muitas vezes nos escondemos. Temos toda a condição de ajudar, de carregar o peso, sabe, de contribuir, mas nos omitimos. Nos omitimos. Mas esses amigos não. Esses amigos, eles decidiram, falaram, rapaz, você não pode, sabe, mas nós vamos te levar. Nós vamos levar você. E cada um pegou de um lado, irmão. Eu não sei que tamanho era esse paralítico, sabe? Mas eu sei que eles pegaram do lado, decidiram levar esse camarada. Eu não sei, a Bíblia não relata qual a distância que eles caminharam, sabe? Mas a Bíblia relata que eles se esforçaram e conduziram e levaram ele até a presença de Jesus, onde ele foi curado, em nome de Jesus. Ei, você pode ajudar. Você pode ajudar, irmãos. Ainda que seja, nós falamos aqui, meu Deus, olha eu aqui de novo. Nós falamos aqui sobre vasos, semana passada, e tem vaso pequeno, irmão, tem vaso grande, sabe? Não importa o seu tamanho, não importa a sua capacidade, com essa pequena capacidade ou com essa grande capacidade, você pode ajudar alguém. E se você der uma olhada atenta ao seu redor, tem pessoas gritando por socorro ao seu redor e te pedindo ajuda. Portanto, ajude. Esse milagre só pôde acontecer porque homens decidiram carregar o fardo e romper as barreiras pela fé de um amigo. Você está entendendo? É muito bom ser ajudado, sim ou não? Quem já foi ajudado aí? É bom demais, irmão. Sabe? Mas a Bíblia Sagrada fala que a melhor coisa é dar.
Melhor coisa é dar do que receber. Melhor ainda é ajudar. Amém? É gratificante, irmãos. É muito gratificante. E eu pergunto, como amigos, nós temos estado dispostos a ajudar? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei bastante interessante, é que aqui nesse texto eu li, essa história é contada nos 3 evangelhos sinópticos, tanto em Mateus como Marcos e aqui em Lucas. E em nenhum desses evangelhos eles mencionam que estes homens foram recompensados por esse feito. Em nenhum dos 3 momentos contados em Mateus, Marcos e Lucas, não falam para a gente que esses homens foram recompensados. Eles tiveram um esforço tremendo. Nós lemos o texto. Eles não só levaram até a presença de Jesus. Quando chegou ali, na presença, ali naquele lugar onde Jesus estava, tinha uma multidão muito grande, irmãos. A porta estava fechada, a casa estava cheia, multidão, se acotovelando ali. Não tinha como passar. O que esses camaradas fizeram? Eles subiram para o telhado, para o eirado, para a parte superior da casa, abriram ali um espaço e desceram aquele homem. Isso remete a esforço, a força, a perseverança, a não desistir, a não desistir. A não desistir, irmãos. Sabe? Eles não foram recompensados por isso. E aqui eu trago uma reflexão para nós. Porque por vezes nós ajudamos pessoas. Nós mandamos cestas. Nós, pagamos aluguel, irmãos. Nós ajudamos de toda ordem. Compra remédio, leva para o hospital, sabe? Só que existe um problema. Por vezes nós ajudamos, nos empenhamos em socorrer. No entanto, nós sofremos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós esperamos recompensa por aquilo que estamos fazendo. Nós esperamos recompensa pela ajuda que estamos prestando. A Bíblia Sagrada fala que quando nós damos esmola, que uma mão não saiba, você deu com a mão direita, que a esquerda não saiba que você deu esmola. Isso fala de quê? Fala de desprendimento. O que você está fazendo para o outro, o que você está servindo como um recipiente, um vaso, é para o Senhor que você está fazendo. Mas nós sofremos muitas vezes, porque nós queremos receber do homem a recompensa. E nos chateamos porque, poxa, eu fiz e a pessoa foi embora da igreja. Eu fiz e a pessoa foi embora da célula. Eu fiz e a pessoa não deu um muito obrigado. Eu fiz e quando eu precisei, aquela pessoa não me ajudou. E aí nós ficamos doentes, irmãos. Vai gerando feridas em nosso coração porque nós esperamos receber recompensa. Eu vejo aqui nessa história que esses homens levaram esses homens para ali, sem esperar nada em troca. Esses homens levaram esse paralítico para lá, subiram, empreenderam toda essa força, mas não receberam, de acordo com o texto, nada em troca, nada, nenhuma recompensa. Ei, o que eu quero dizer para nós aqui? Em nome de Jesus, querido, pare de fazer para esperar em troca. O reino de Deus não diz respeito a barganha, a capitalismo, Não, faça, irmão. Apenas faça. Apenas faça. Eu prefiro receber do Senhor, se Ele quiser me dar. Por que eu prefiro receber? Daqui a pouco eu vou até ler um texto que fala isso. Eu sei que Deus dá, por quê? Porque Deus é galardoador, Deus ama abençoar. Mas eu não faço por isso, que nós não façamos por isso, e se eu faço por isso, que nós comecemos a desenvolver uma mentalidade de nos desprender dessa expectativa de recompensa. Porque nós sofremos, porque eu amo e muitas vezes não sou correspondido. Eu faço um carinho, eu trato bem e muitas vezes não sou tratado de acordo. Irmão, se eu for viver, por conta da reação das pessoas, se nós formos viver por conta da reação das pessoas, a gente está no sal. Você vai sofrer demais, eu vou sofrer demais. E eu não estou falando, eu não estou conjecturando aqui. Eu estou falando por vivência. Porque muitas vezes eu sofri, irmãos.
por essa expectativa. Mas quando eu faço para o Senhor, sabe, é para Ele. O que o outro vai fazer, a reação que ele vai, meu irmão, não me interessa. Não, então que nós desenvolvamos essa mentalidade de realmente fazermos sem esperar nada em troca. Jesus fez isso. O que você poderia dar para Jesus pela salvação? Pelo alto preço que Ele pagou. Você imaginou se Jesus ele fosse fazer por nós, esperando receber algo? Então que nós tenhamos a mesma mentalidade. Para de cobrar, cara. Para, xarope, meu irmão. Enche o saco da tua mulher, do teu marido, do teu filho. Faça. Apenas faça. Just do it. Apenas faça. Amém? Entrega na mão do Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria tratar com você aqui três tópicos. Já estamos encerrando já. O primeiro deles é baseado no versículo 20, que essa primeira parte do versículo fala bem assim: vendo-lhes a fé. Queridos, eu achei lindo a unidade desses homens. Eu achei lindo aqui a amizade deles. Sim ou não? Poxa vida, isso é lindo. A solidariedade desses homens foi maravilhosa, irmãos. Sabe, a criatividade de eles chegarem ali diante daquela circunstância e eles, não vendo possibilidade, eles subiram o telhado, arrancaram o telhado. Imagina se fosse um camarada, não posso falar nomes aqui, mas se fosse alguém mais pesado um pouco para subir esse telhado, irmão. Imagina. Mas eles fizeram isso. Eles foram solícitos, prestativos, sabe, amigos. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, nesse verso, ele fala bem assim: vendo-lhes a solidariedade, vendo-lhes a amizade, vendo-lhes, sabe, a unidade deles. É isso que o texto está dizendo? Não. Ele está dizendo vendo-lhes a fé. A Bíblia Sagrada, querido, fala que o que agrada a Deus é a nossa fé. Tem muita gente, queridos, que pratica solidariedade, mas não crê em Jesus. Tem muitas pessoas que vivem em unidade, mas não creem em Jesus. Tem muitas pessoas que fazem muitas coisas boas, mas elas não têm fé em Jesus Cristo. Tem muitas pessoas dentro da igreja que fazem coisas em nome do Senhor, mas que elas não creem em Jesus, elas não fazem para o Senhor. Então isso me chamou a atenção porque o texto fala que vendo-lhes a fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, um texto muito conhecido, nos fala que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós precisamos, e no verso 6, Arthurzinho, por favor, nós precisamos crer. O verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós formos olhar para diversas histórias do Novo Testamento, ou todas as histórias de Gênesis e Apocalipse, todas as ações foram reconhecidas por Deus por intermédio da fé que os homens tinham no Senhor, não por outras coisas. Não por outras coisas. Sabe, você pode puxar todas as histórias. Abraão chamou a atenção de Deus, porque aquele homem creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então que eu e você, nós possamos estarmos buscando de Deus, ou em Deus, o aumento da nossa fé. Crê mais. Como, pastor? Leia a Bíblia. Desenvolva um momento de intimidade com o Senhor, através da oração, da meditação na palavra. Isso faz com que a sua fé seja aumentada.
com que a sua fé seja, sabe, cresça. Então nós precisamos, queridos, precisamos crer, porque somente crendo nós agradaremos o Senhor. Somente crendo nós agradaremos o Senhor, vendo-lhes a fé. É claro, você fala, mas pastor, a unidade, a amizade, a solidariedade deles expressam a fé. Sim. Tiago fala que a fé sem obras é. Portanto, nós entendemos que não adianta também eu só falar para você que eu tenho fé e as minhas ações não demonstrarem isso. As minhas ações precisam demonstrar fé. As ações destes homens aqui demonstraram a fé deles em Jesus. Amém? Mas eu quero chamar a sua atenção para que nós não nos tornemos pessoas que apenas praticam determinadas coisas, achando que aquilo representa a minha fé. Porque eu dou esmola, eu vou para o céu. Porque eu entrego cesta, eu vou para o céu. Porque eu faço uma obra social. Queridos, tudo isso tem o seu valor. Porém, a salvação será pela fé em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então aqueles homens, eles creram em conjunto. Aqueles amigos, com certeza o paralítico ali, ele falou, rapaz, eu queria tanto ir lá em Jesus. Aqueles homens creram com ele. Eles pactuaram da mesma fé, sim ou não? Eles pactuaram da mesma fé. E aí aqui eu trago outra reflexão para mim e para você. Os teus amigos, os meus amigos, pactuam da mesma fé que eu? Amigos que têm a mesma fé? É importante, queridos, que nós cultivemos amizades como esta. Amizades com pessoas que me aproximam de Jesus. É importante que nós cultivemos amizades e relacionamentos que contribuem para o aumento da nossa fé. É importante que eu e você nós cultivemos amizades que me aproximam de Deus. Queridos, o que é cultivar? Cultivar é você trabalhar a terra, é preparar o solo, é empreender esforço. Para quê? Para que cresça, floresça e dê frutos. Então eu preciso aplicar força, queridos, em amizades que me aproximam de Deus. Em amizades, sabe, que me conduzem até Jesus. E essa reflexão eu trago para nós, as nossas amizades. Elas têm me aproximado de Deus, os meus relacionamentos, eles têm me aproximado de Jesus, os meus relacionamentos, as pessoas com quem me relaciono. Esta relação glorifica o nome do Senhor Jesus? Senão nós precisamos rever alguns relacionamentos. As pessoas com que você se relaciona te tornam mais crente? Eu costumo dizer que para os meninos que namoram aqui na igreja, que vão namorar, né? Encontra alguém mais crente que você. Encontra alguém mais crente que você. Ela vai te ajudar, ele vai te ajudar a cumprir o teu propósito. Amém? Então, queridos, fica essa reflexão para nós. Sabe? Invista força em relacionamentos que te aproximam de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Não invista forças em relacionamentos que te afastam do Senhor. Amém? O segundo tópico que eu queria tratar com vocês era no verso 18 e 19, Arthurzinho, por favor. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. 19. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus.
Essa forma que eles fizeram era uma forma convencional? Nunca. Eles chegaram, a porta estava cheia. Eles chegaram, estava tudo lotado, a multidão ali, sabe, tomou o lugar. Eles chegaram e se depararam com aquela realidade. E é sobre isso que eu quero falar. Sabe, eu tenho certeza que aqueles homens, quando eles planejaram levar o seu amigo, eles idealizaram o quê? Vamos pegar a maca, vamos chegar com essa maca lá e colocar diante de Jesus. Lindo, irmãos, lindo. Eles idealizaram isso. Fala comigo, isso era o ideal. Mas a realidade foi assim? Então eu quero falar com você sobre o mundo ideal e o mundo real. Irmãos, como a igreja sofre, como os homens sofrem, como a humanidade sofre por conta do ideal e do real. Esses homens, deixa eu ler o que eu coloquei aqui. No mundo ideal, nem precisamos ir até Jesus. Ele já vem até nós, somos curados, não há multidão, não há obstáculos. É tudo perfeito no mundo ideal, no mundo do imaginário, sabe? É tudo perfeito, é tudo perfeito. Porém, no mundo real, há obstáculos. No mundo real, há multidões. No mundo real, há dificuldades. E é importante que eu e você, nós percebamos e aprendamos isso, irmãos. Porque nós sofremos demais. Antes de casar com Cidinha, meu irmão, tinha no meu ideário, ó. Rapaz, casamento. Foi certinho. Sabe, queridos, a gente imagina, idealiza uma coisa para o casamento, sim ou não? E o casamento é muito bom. Eu não me arrependo nem um segundo de ter me casado. Mas uma coisa foi o ideal. E outra coisa são os ajustes que precisam na realidade. E que são necessários. E que fazem parte. Sim ou não? Uma coisa é o ideal. E outra coisa é o real. E por que muitos casamentos, muitas vezes, foram interrompidos? Porque os cônjuges, eles não conseguiam entender e nem separar ideal de real. Você imagina se esses homens chegassem ali, idealizaram encontrar com Jesus, colocar, sabe, Jesus já está lá esperando de braços abertos e só esperando sentado, coloca a maca bem aqui. Tudo perfeito. Imagina se eles tivessem chegado lá e se deparado com a realidade, fala, bicho, vamos embora. Tu nasceu para ser paralítico mesmo, vamos embora. O milagre não teria acontecido, irmãos. Mas aqueles homens, diante da realidade, eles agiram. Sabe, diante da realidade. No mundo real, eu estou falando aqui de relacionamentos. No mundo real, queridos, as pessoas amam umas às outras. Não sei se eu escrevi errado. No mundo ideal, as pessoas amam umas às outras. Ninguém julga para não ser julgado. A família, nesse lugar ideal, é a que mais preserva os familiares. E aqueles que nos ofendem e nos perseguem são perdoados sem demora. Sim ou não? Sem demora. E não fica, queridos, nem o ressentimento. Verdade, né? Ideal. A igreja é um lugar onde as pessoas, onde não tem problemas, as pessoas se amam, se abraçam, sabe? Não falam mal umas das outras. Anjos, quantas auréolas eu enxergo daqui? Ideal. Ideal. Contudo, no mundo real, as coisas ainda não funcionam assim, irmãos. Mas nós cremos que vai funcionar. No mundo real, há multidões,
há obstáculos entre nós e o nosso milagre, há barreiras, requer esforço no mundo real, requer determinação no mundo real, requer humildade, requer dependência. Sabe, você aceitar alguém carregar sua maca? Tem gente que fica, não pega na minha maca não, estou paralítico, mas não toca na minha maca não, não toca na minha ferida não. Orgulhoso, irmão, morre paralítico. Amém? No mundo real, familiares fofocam, irmãos. Claro que isso não acontece aqui, em nenhuma família que está aqui nessa noite, é em outras famílias. No mundo real, amigos traem. No mundo real, aqueles que deveriam amar você, simplesmente te abandonam, vão embora. Você consegue olhar no retrovisor da sua vida aí e enxergar pessoas que você investiu tanto, mas que te abandonaram, que hoje já não fazem mais parte do seu rol de amigos, não porque você não quis, mas porque elas simplesmente decidiram ir embora. Esse é o mundo real. Mas você tinha tantas expectativas a respeito daquele relacionamento, a respeito daquela amizade. E agora? Queridos, eu quero trazer essa reflexão para nós hoje, para nos preparar, irmãos. Eu participei de uma reunião há pouco tempo atrás, uma reunião pedagógica no colégio, e ali eles estavam falando sobre o bullying. E todas as instruções que foram passadas eram a respeito de se evitar, tipo assim, de não praticar o bullying. Não praticar o bullying. Sabe, ensinando as crianças, instruindo os responsáveis ali, os colaboradores educacionais, a incentivar a não praticar o bullying. Está certíssimo. Eu concordo com isso, irmãos. Ideal. É ideal que nós não pratiquemos bullying. Mas a realidade é diferente, irmãos. A realidade não é se o bullying vai acontecer. A realidade é quando o bullying vai acontecer. Porque ele acontece todo dia, em todas as escolas. Portanto, eu preciso não somente, sabe, prevenir para que o bullying não aconteça, mas eu preciso também preparar os alunos, os colaboradores, para quando o bullying acontecer. Você entende isso? Então, a minha fala nessa noite não é para trazer susto sobre você ou acusações sobre a igreja com relação às amizades que foram interrompidas, aos problemas que nós enfrentamos de relacionamento, não, mas é nos preparar, porque vai acontecer, irmãos. Vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, alguma situação de rompimento relacional, ela vai acontecer em nossas vidas, como já aconteceu. Então, eu preciso realmente estar sendo preparado para o real. Que nós tenhamos sim, sonhe, idealize as coisas, aspire, deseje, mas com o pezinho no chão, com o pé no chão, entendendo que todas as decisões, elas não partem do ideário, mas elas partem da realidade. É na realidade que as coisas se definem, é na realidade que os projetos precisam ser desenvolvidos, é na realidade, para a realidade, que as coisas precisam ser planejadas. Você está entendendo, irmão? Esses homens chegaram lá diante dessa situação, e eles não desistiram. Eles não desistiram. Amém? Pelo contrário. Pelo contrário. Eles não desistiram frente aos obstáculos diante da realidade. Quando eles chegaram, que eles se depararam naquele lugar, irmãos, com aquela situação, aquele monte de pessoas, o que eles fizeram? A primeira coisa, eles analisaram a cena. Sabe, eles chegaram ali e analisaram a cena. Falaram, rapaz, está lotado aqui, não tem como, a porta é ali, não tem como a gente entrar. E agora? O que a gente pode fazer? Eles analisaram, eles pensaram de forma coerente. Sabe, os 4 ali, os 5, né, se juntaram e começaram a analisar. Nosso propósito aqui é que nós coloquemos ele diante de Jesus
Mas a realidade aqui é essa, a realidade é que tem muita gente, a casa está cheia, Jesus está lá no centro. Como nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí os planos deles tiveram que ser adaptados à realidade. À realidade. Então aqueles homens, eles avaliaram, analisaram a cena, eles observaram a partir de uma perspectiva ainda não vista. Ninguém teve aquela ideia de subir no eirado, irmãos. Então eles tiveram que fazer algo diferente. Eles tiveram que agir de uma forma diferente. Eles chegaram diante da realidade. E a partir dessa realidade, eles tiveram que criar novas possibilidades. Eu quero dizer para você, igreja, em nome de Jesus, sabe, nós temos muitos projetos, aspiramos e desejamos muitas coisas, mas é na realidade, quando nós nos depararmos com os obstáculos da vida, quando nós nos depararmos com as circunstâncias adversas, eu e você precisamos não agir por emoção e desistir, mas nós precisamos analisar e buscar outras alternativas, criar outras possibilidades diante da realidade que enfrentamos. Isso se aplica em todas as áreas da vida. Todas as áreas, irmãos, da vida. Que eu e você, nós não paremos, que os obstáculos, sabe, que aquilo que fugiu do nosso ideal, não nos pare, mas que diante deles, nós criemos novas possibilidades, nós criemos, vislumbremos novos caminhos, novos acessos, novos horizontes em nome de Jesus. Não pare diante das adversidades, crie atalhos, crie caminhos, vá para um lugar mais alto, eleve o seu pensamento, eleve a sua fé. Aqueles homens fizeram isso, irmãos. Não podiam entrar por baixo, eles elevaram o pensamento, elevaram o nível. Ei, puxa a régua, leve essa régua para cima. Sobe o nível, irmão, e você vai ver que vai mudar, que o milagre vai acontecer, que a coisa vai acontecer em nome de Jesus. Inclusive nós precisamos de amigos, irmãos, que elevam o nosso nível, de amigos que nos levem para cima, que nos sabe, está entendendo, irmão? Nós precisamos de amizades assim, de relacionamentos que não é que te afundem, que te nivelam por baixo, não, pessoas que te elevam, que fazem você crescer, que fazem você evoluir, em nome de Jesus, amém? Então analise a cena, quero que você pense na sua vida, analise a cena aí, vislumbre uma nova possibilidade. O que você pode fazer que ainda não fez? Hein? O que você pode fazer nesse casamento que ainda não fez? Nessa criação de filho, nesse trabalho, nesse negócio, aqui na igreja, na tua vida ministerial, o que você pode fazer que ainda não fez? E se já fez, por que parou? Parou, por quê? Continue até dar certo, amém? Siga, não pare. O milagre vai acontecer. Eu quero finalizar com o texto nos versos 20 e 25, quando esses homens fizeram agiram de uma forma bem ousada e diferente, descendo aquele homem pelo telhado, colocando diante de Jesus. Jesus disse para aquele homem, primeiro Jesus vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Eu pergunto para você, esse homem foi ali para quê, irmãos? Ele foi ali para receber perdão de pecado ou ele era paralítico e precisava andar? Inicialmente, ele foi levado até ali pelos seus amigos para ser curado. Mas a primeira coisa que Jesus faz, ele não fala, homem, levanta, pega a tua maca e vai para casa. Não.
Primeiro ele fala: homem, estão perdoados os teus pecados. Eu achei tremendo isso aqui porque Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, fala que os nossos pecados e as nossas iniquidades, elas nos separam do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido. Eu copiei de outra tradução. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas a vossa iniquidade fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Os nossos pecados e as nossas iniquidades nos separam de Deus. Então, de acordo com Isaías, os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o Senhor. Portanto, para que não haja obstáculo entre nós e o Senhor, torna-se necessário nos arrepender dos nossos pecados e buscarmos com fé o perdão do Senhor. O pecado separa o homem de Deus. E o homem separado de Deus não experimenta milagre. Por isso Jesus primeiro perdoou o pecado daquele homem, porque ele identificou um pecado na vida daquele homem, ou pecados na vida daquele homem. Ele falou: perdoados estão os teus pecados. E em seguida, quando a barreira foi tirada, ele libera uma palavra de cura. No verso 24, no final, fala bem assim: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem então curado, levanta-se, toma a cama, o leito ali, a maca, e vai embora para a sua casa. Então, queridos, o pecado nos separa de Deus. Ei, eu repito novamente, a diferença entre iniquidade e pecado. Alguém sabe me dizer qual a diferença entre iniquidade e pecado? Organize uma fila, por favor. Claro que vocês sabem. O pecado é errar o alvo. Né? Na etimologia da palavra, é isso que nos diz, é errar o alvo. E a iniquidade, queridos, é quando esse pecado, quando esse erro, né, que ninguém quer ficar errando o alvo o tempo todo. Sim ou não? Ninguém quer ficar errando o alvo o tempo todo. Ninguém. Quando você erra o alvo, ou quando alguém, o flecheiro ali, ou o cara, qualquer pessoa que esteja treinando com estilingue, com um arco e flecha, com uma arma, ele quer acertar o alvo. Todos queremos acertar o alvo. Porém, quando erramos, é o quê? É um acidente. Então, o pecado em nossas vidas deve ser considerado um acidente, algo que aconteceu, que você não projetou aquilo, você não programou aquilo. Aconteceu. Assim é o pecado em nossas vidas. Agora, o problema é quando esse pecado, que foi um acidente, se torna uma prática e eu não consigo mais percebê-lo como pecado. Aí ele se tornou iniquidade. Eu não consigo mais perceber o pecado como prática, como um erro. Eu estou convivendo tanto com o pecado que ele faz parte do meu estilo de vida. E tem muito crente vivendo isso, irmãos. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, as nossas iniquidades e os nossos pecados nos separam de Deus. Deus ama a humanidade. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porém, para que eu desfrute dessa salvação, eu preciso me arrepender do pecado. Amém? 1 João capítulo 1, versículo 9. Diz o quê? 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, ele precisa gerar atitudes que me levam a confessar o meu pecado.
e que me levam a abandonar essa prática pecaminosa. Portanto, se você tem prática de pornografia, adultério, fornicação, mentira, se você é desonesto nos seus negócios, eu quero te dizer em nome de Jesus, se você é mentiroso, fofoqueiro, em nome de Jesus, confesse o teu pecado, se arrependa disso e viva uma vida nova. Arrependimento vem da palavra grega metanoia. Metanoia é mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de ação. Então o evangelho em nossas vidas, ele precisa, irmãos, gerar mudança de vida, mudança de atitude. Então se você identifica um pecado que se tornou iniquidade na sua vida, Deus te trouxe aqui hoje para abrir os teus olhos, para dizer: filho, eu não tenho realizado milagres na sua vida, porque você está se separando, está separado de mim. Eis que a mão do, Isaías fala isso, eis que a mão do Senhor não está encolhida, Deus quer te abençoar, mas você está vivendo nessa vida de pecado, cara. Sai dessa vida em nome de Jesus, abandona esse vício, larga o cigarro, cara, larga a bebida, as drogas. Abandona isso, irmão. Muda. Confessa. Se confessares o teu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele ama você, Ele te perdoa, Ele te purifica e Ele te abençoa. E aquele homem foi curado somente depois que teve os seus pecados perdoados. Eu quero concluir lendo para você aqui. Aprendemos com essa história a importância de valorizarmos nossos relacionamentos. Vivemos em um mundo onde tudo se torna, com muita facilidade, descartável. Sim ou não? Tudo muito descartável, irmãos. Amizades que foram construídas por anos, às vezes porque o meu amigo não curtiu a minha postagem, eu paro de seguir, bloqueio, e fica por isso, irmão. Então, tem se tornado assim, descartável. Nós aprendemos hoje que pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Ora, nós somos os amigos que levam o paralítico. Em outro momento, nós somos os paralíticos que estamos sendo carregados. Mas na caminhada da vida, nós precisamos de pessoas. Pessoas precisam de nós. Sim ou não? Nós precisamos de pessoas. Pessoas precisam de nós. Pessoas, irmãos, são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Eu li no livro do Tiago Brunet que você não celebra uma conquista na vida ou nos negócios com o seu carro. Chega lá no carro e fala: bate aí, moleque. Pã. Cara, conquistei, passei no concurso público, meu irmão, fui promovido, comemorando com o seu carro. Nós não fazemos isso. Você quer estar rodeado pelas pessoas que são importantes na sua vida. Cara, quando você conquista, quando você alcança algo, você quer fazer um churrasco com todo mundo, você quer compartilhar com todo mundo, sabe? As pessoas que você ama, as pessoas que te ajudaram, as pessoas que contribuíram, ou que não contribuíram, mas que são importantes para você. Você quer comemorar com elas. Por quê? Porque pessoas são mais importantes do que coisas. E pessoas precisam de pessoas. Por quê, queridos? Hoje você é quem você é, porque pessoas contribuíram para você ser quem você é. Lembra que eu falei do nascimento ao sepultamento? Pessoas estão contribuindo conosco, pessoas estão nos ajudando, pessoas mudaram a nossa vida. Quantos se encontraram, quantos conheceram pessoas que tiveram as suas vidas transformadas porque aquela pessoa acreditou em você, investiu em você, falou de Jesus para você, e você é um cristão hoje, você é um pastor hoje, porque alguém
falou de Jesus para você? Uma pessoa falou de Jesus para você. E ao longo desse processo, pessoas foram te instruindo. Ao longo desse processo, pessoas te ungiram. Diácono, pastor, líder. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas mudam a nossa vida. A vida daquele paralítico foi mudada, queridos, porque pessoas o ajudaram. Pessoas o carregaram quando ele precisava. Mas você percebeu que chegou um momento que ele não precisou mais dos 4 homens para carregar aquele leito? Quando Jesus falou assim, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, o que ele fez? Imediatamente ele levantou. Aí os amigos talvez foram tentar pegar o leito. Ele falou, não, pode deixar, que agora eu levo, eu carrego. Muito obrigado, vocês me ajudaram até aqui, mas a partir de agora eu vou levar o leito. Eu vou conseguir carregar, porque pessoas ajudam pessoas. E a vida daquele paralítico foi mudada, irmãos, porque aqueles homens, aqueles amigos acreditaram neles. E em algum momento da nossa história, em algum momento da nossa vida, pessoas entraram na nossa história, irmãos, e mudaram a nossa história. Mudaram a nossa vida. Muitas delas foram convidadas. Vem, entra. Você convidou um amigo. Outras que eles apareceram de repente, sabe? Em um ambiente, em um lugar, e você conheceu, e você teve, sabe, contato. E a partir daquela relação, a sua história tomou um rumo diferente. Quantos casamentos não foram curados? Quantas pessoas não saíram de uma vida de pecado? Quantas pessoas, sabe, não saíram dos vícios, das drogas e de tantas outras práticas pecaminosas, porque outras pessoas os encontraram ao longo dessa história. Portanto, valorize pessoas, porque pessoas são importantes. Não se desconecte com facilidade. A Bíblia Sagrada fala bem assim, se possível, segui a paz com todos. Tem muitas pessoas que usam esse texto, distorcem esse texto. Não, eu já fiz a minha parte. Não, está dizendo, enquanto for possível, você tem que fazer, sabe, o possível para manter a paz, para manter os relacionamentos. Só quando não for mais possível para você, que você deve seguir. Porque, inclusive, tem pessoas que realmente, tem relacionamentos que realmente algumas conexões, elas precisam ser desfeitas para que nós possamos avançar para os novos caminhos que Deus tem para nós. Amém? Elas não devem ser desconsideradas nunca. Mas tem conexões que precisam ser desfeitas para nós ingressarmos no propósito de Deus para as nossas vidas. Queria te convidar a ficar de pé. Glória a Deus. Aleluias. O desejo do meu coração, igreja, é que nós valorizemos os nossos relacionamentos. Que você saia daqui considerando mais a tua família, considerando mais as tuas amizades, investindo, cultivando nos relacionamentos que te aproximam de Jesus. Ah, se não fosse aqueles 4 homens, aqueles 4 amigos, aquele paralítico nunca teria alcançado ou estado na presença de Jesus e recebido o perdão dos seus pecados e a sua cura. Então, eu não sei qual é a tua condição hoje, se você é paralítico ou se você é o amigo que carrega. Mas eu te digo, valorize. Valorize os que te carregam e valorize os que você carrega. Amém? Glória a Deus. Porque pessoas precisam de pessoas.